Boa noite, meus irmãos, meus amigos do Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier. Meu nome é Sandro Cunha e estou aceitando, fazendo o nosso estudo hoje, através do convite do nosso irmão Ivair Lucas. Muito agradecido, em primeiro lugar, a Deus, aos bons espíritos, aos mentores espirituais desta casa, que eu particularmente tenho um carinho muito grande pelo núcleo, todos os seus trabalhadores, porque foi lá que eu iniciei a minha caminhada de estudo espírita, fiz alguns cursos lá com os irmãos, e aqui eu estou hoje com muita alegria, muito feliz em poder participar dos estudos do canal do Núcleo Espírita Chico Xavier. O nosso estudo de hoje fala de um tema muito prazeroso para falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos, falar de suas parábolas é sempre muito gratificante, sempre com muita alegria que a gente faz esse estudo. E eu vou começar fazendo uma leitura, como costume, sobre orientação da casa, vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, que é psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vou abrir aqui aleatoriamente. Caiu aqui no capítulo 44, que é intitulado Curas. Começa com um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9, as palavras de Jesus que fala assim: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Aí vem a explanação do Emmanuel. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quantas se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia num caminho redentor. E após essa leitura edificante, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos mentores espirituais desta casa, ao nosso mentor espiritual também, te agradecendo, Mestre, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para estudarmos os teus ensinamentos, para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido por Jesus, fazendo nossos estudos, Senhor, sobre a luz dessa doutrina. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade e que nós possamos, Senhor, sairmos daqui
um pouco melhores do que quando chegamos e, acima de tudo, Senhor, com o objetivo de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Fica conosco e nos ampara hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, iniciando o nosso estudo, meus irmãos, eu vou ler um trecho do livro Nas Pegadas do Mestre, pelo Espírito Vinícius. Logo lá, bem no início do livro, tem um primeiro capítulo, ele é intitulado Origem do Cristianismo. Eu vou ler somente 2 parágrafos para não estender muito a leitura, porque o tempo também é um dos nossos limitadores. Origem do cristianismo. Aí fala assim o Espírito Vinícius. Vendo Deus os homens se hostilizarem numa vida de egoísmo, uns amontoando haveres, outros sucumbindo rotos e famintos, uns governando como tiranos, outros obedecendo como escravos, chamou Jesus e disse: Filho amado, vai à terra e dize àquela gente que eles todos são irmãos, filhos meus, criados por mim, que tenho reservado a todos igual destino. Ensina-lhes que minha lei é amor. Esforça-te por fazê-los compreender essa lei. Exemplifica do melhor modo possível, ainda mesmo com sacrifício de tua parte. Quero, faça o empenho que o egoísmo desmedido, que impera no coração do homem, seja substituído pelo amor. Sei que isto é difícil, que vai custar muito, mas não importa. Minha vontade é essa. Tu serás a encarnação do meu verbo. Falarás aos homens, instruí-los-ás no conhecimento desta verdade. Eu serei contigo. Palavras de Deus para Jesus. E logo em seguida, o autor prossegue. Jesus, filho dileto e obediente, ouviu a palavra do Pai, saturou-se dela e, compenetrado da missão que recebera, veio ao mundo. Jesus veio ao mundo com uma missão, com um chamamento de Deus para numa época que era super conflitante, os conflitos religiosos dominavam o planeta, e Jesus veio para trazermos um ensinamento de Deus que não era como estava sendo feito, que não era a base do olho por olho, dente por dente. Jesus veio nos ensinar que através do amor seria possível, e ainda é possível, nós mudarmos os nossos conceitos, as nossas preocupações, os nossos problemas. É possível eles serem revertidos. E Jesus vem fazendo a sua explanação, falando do amor com uma maestria, com uma preocupação em fazer com que esses ensinamentos cheguem até nós e se perpetuem. Para isso, ele fala através das parábolas. Essa palavra parábola, no dicionário, ele fala que é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Ou seja, Jesus contava uma história, né? E nessa história tinha o seu ensinamento, ele passava o seu ensinamento. Não é Jesus quem inicia esses ensinamentos por parábola. Vários profetas anteriores a Jesus também ensinavam por parábolas. Nós temos uma passagem do Antigo Testamento, né, antes de Jesus, que fala que os profetas, ele tem uma passagem que um profeta, ele vai despido a uma praça, sem roupa, começa a andar pela praça, e depois
ele mandou uma mensagem que era assim que o povo daquela cidade iria ficar se eles entrassem na guerra, se eles entrassem em conflito com outras cidades, com outros países. Então, desde os primórdios, que os ensinamentos de Deus eles são feitos por parábola. E com Jesus não foi diferente. Jesus veio através das parábolas. Tem outra passagem lindíssima da vida de Jesus, que é o Sermão do Monte ou o Sermão das Montanhas, onde ele fala das bem-aventuranças, onde ele nos ensina a orar, né? Faz parte do seu ensinamento o ensinamento da oração. A oração que Jesus nos deixou, que até hoje a maioria das religiões seguem, fazem essa oração através dos ensinamentos do Cristo. E prosseguindo aqui o nosso estudo, o Jesus, ele tem uma preocupação, tem essa preocupação de nos trazer os seus ensinamentos de uma forma que nós entendamos de uma forma simples, precisa e que esses ensinamentos se perpetuem, como nós já falamos inicialmente. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, no item 4, o Kardec nos fala assim: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Qual era a missão de Jesus? Nos ensinar o amor com o seu exemplo e com os seus ensinamentos. Entretanto, não disse tudo, né? Jesus não nos disse, limitando-se respeito a muitos pontos, o lançado germe de verdade, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Ele veio trazer as suas mensagens, mas ele sabia o nosso limite. Ele tinha essa preocupação em não passar tudo de uma vez. É exatamente igual a um professor faz com seus alunos. Nós não vamos ensinar nada que o aluno, dentro de sua limitação, por isso que nas escolas elas são é, definidas por turmas, né? Elas são classificadas por turmas, agora por períodos. Então, Jesus também teve essa preocupação. Ele foi um mestre, veio nos ensinar e nós somos os alunos. Esses alunos que Jesus veio ensinar, eles têm também a sua evolução espiritual. Uns entenderam rápido, outros não entenderam, outros ainda estão estudando para aprender, como nós, os trabalhadores da última hora. Então, Jesus era um pedagogo. Tem um livro que fala que é intitulado Jesus, o maior pedagogo de todos os tempos. Então, essa é a principal missão de Jesus, nos trazer o amor através dos seus ensinamentos. E esses ensinamentos, eles são realizados de uma forma pedagógica, de uma forma que todos nós possamos entender, compreender, né? E, acima de tudo, colocar em prática. Esse é o grande objetivo, esse é o grande ponto dos ensinamentos. Não é só nós aprendermos, né? Como tem no Evangelho segundo o Espiritismo não fala. Não pôr a candeia sob o alqueire. O que nós aprendemos sobre os ensinamentos de Jesus, nós temos que replicar, nós temos que passar adiante. E também tendo essa preocupação que Jesus teve de passar de uma forma com que todos entendam. Nós temos os trabalhos de evangelização infantil, infanto-juvenil,
né? Mocidade Espírita, tudo esses trabalhos que nós desenvolvemos, e que também várias religiões elas também fazem com a base, né, do nosso mundo encarnado, que são as crianças, que são os jovens, os adolescentes, né? Também temos a evangelização de espíritos, adultos. O que nós estamos fazendo aqui, estudando, não deixa de ser uma evangelização do nosso espírito. E qual é o objetivo de uma evangelização? É nós plantarmos a semente dos ensinamentos do Cristo para os espíritos encarnados, que nós estamos com a missão, que nós estamos com a função de evangelizar. É um trabalho que requer também uma pedagogia, né? Nós estudamos, nós passamos e nós multiplicamos. Esse é o grande objetivo. Agora, para isso, nós temos que interiorizar os ensinamentos do Cristo. Nós temos que saber, como é que eu vou explicar, traduzir, né, entre aspas, absorver isso e levar para o nosso dia a dia. Então, quando Jesus nos fala, por exemplo, na parábola do bom samaritano, o que Jesus quer nos falar contando aquela história, né? De um irmão que estava caído, vários outros passaram, vários doutores passaram, vários sábios, né? Vários estudiosos passaram pelo irmão e ninguém teve como atendê-lo, ninguém teve a atitude de acolher, de atender, de verificar o que o irmão tinha. E passou um irmão que era o mais criticado, o mais, vamos colocar assim, o que mais tinha problemas para resolver. Esse irmão passou, olhou para o irmão que estava caído, acolheu, foi lá, cuidou, levou para uma hostelaria, e não só cuidou, levou, né, para a hostelaria e, chegando lá, falou para o responsável da hostelaria que, se ele precisasse de mais alguma coisa, que ele poderia atender esse irmão que estava lá, né, caído, machucado, que na volta ele acertaria, ele pagaria o que o irmão necessitasse. Então, o que Jesus quer falar com essa parábola? Não é? Trazendo para o nosso mundo atual, o que nós fazemos é, quando nós vemos um irmão necessitado? Às vezes a gente pode ajudar e a gente passa, a gente esquece, a gente não dá atenção para o irmão, né? Então, Jesus quer nos falar que nós podemos fazer sim, nós podemos auxiliar, desde que nós tenhamos o amor em nossos corações. Nós nunca temos tempo, nós nunca temos, achamos que não temos conhecimento, nós achamos que nós não temos capacidade de ajudar. E Jesus mostra que nós temos, porque um irmão que era tratado, né, que eram os samaritanos, como, entre aspas, a ovelha negra daquele período, daquela região, eles, um samaritano que foi lá e ajudou o irmão que estava necessitado. Não perguntou quem era, não perguntou, né, se ele tinha estudo, se ele tinha dinheiro, se ele tinha posses, não. Ele foi lá, viu o irmão necessitado e auxiliou. Então, é isso que Jesus, nessa parábola, ele quer nos ensinar, que nós somos capazes, sim, todos nós somos capazes de ajudar. Como? Fazendo a caridade. Aí vem o nosso codificador e fala que fora da caridade não há salvação. Ou seja, o amor em praticar a caridade. E fora da caridade não há salvação. Ou seja, sem o amor não há salvação. Esse é o principal ensinamento de Jesus. Eu citei só uma parábola, mas tem várias. Tem as parábolas parábola dos talentos, tem a parábola do filho pródigo, todo Jesus nos ensinando a nos comportarmos e a praticarmos o amor, a nos comportarmos no trabalho do bem,
praticando o amor. Esse é um dos pontos mais gratificantes de todos esses estudos que nós fazemos sobre o Evangelho de Jesus. Ele sempre nos chama, ele sempre nos convida, ele sempre nos ensina a termos amor, a praticarmos o amor, a praticarmos a nossa fé através dos seus ensinamentos e através das orações, através dos nossos pensamentos e, acima de tudo, através das nossas ações. Porque Jesus nos ensinou também pelos seus exemplos. Na prática, ele fazia os sermões e depois ele ia praticar. Ele ia nas ruas, ele ia nas praças, ele juntava, como juntou vários seguidores para o Sermão da Montanha, e lá ele fazia a sua explanação, ele fazia o seu sermão, ele ensinava a quem estava ali próximo a ele. Então, Jesus deu o exemplo. Ele nos ensinou também através dos seus exemplos. E tudo isso sobre a égide da espiritualidade superior, sobre a égide de Deus que o encaminhou para que nós pudéssemos reverter a situação, para que nós pudéssemos, através da nossa fé, como ele mesmo fala, que a fé tem que ser inabalável e não precisa ser nada mirabolante, é assim, é do tamanho do grão de mostarda. Jesus nos fala isso. A nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. É essa fé que remove montanhas. O que são essas montanhas? São os nossos problemas. Essa fé que nos move para resolvermos os nossos problemas, para resolvermos a nossa situação com os nossos desafetos, com os nossos familiares, com o nosso trabalho, com o mundo em que nós vivemos. E esse mundo, ele não para que nós pratiquemos o que Jesus nos ensinou. É um paralelo. O palestrante Haroldo Dutra, ele fala muito nisso, né? Que para nós fazermos a nossa reforma íntima, que é isso que Jesus nos pede, né? Ele compara com um avião que está no ar e precisa ser reabastecido. Né? E normalmente vem aquele outro avião de emergência e abastece, para ele não ter que parar. Assim é a nossa reforma íntima. Assim é que nós devemos praticar os ensinamentos do Cristo. É através da prática, é através do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É nós sabermos ouvir, não é? E praticar, levar esses ensinamentos adiante. Então, meus irmãos, continuando aqui, eu peguei alguns trechos do livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, que é do Paulo Alves Godoy, e também do Caibar Souza Chuta, as Parábolas de Jesus, é o título do livro do Caibar. Para a divulgação de seus ensinamentos, o mestre se dirigia ao núcleo apostólico de humildes e simples pescadores de poucas letras. Sabendo que os seus ensinamentos sofreriam mais tarde mudanças de interesses pessoais e de vários grupos, bem intuído pelo Pai Divino, achou melhor ensiná-los por parábolas. Olha que maravilha! Onde criava algumas personagens, dando vida às suas narrações, com o objetivo de torná-las de fácil compreensão e eternizadas. A parábola do bom samaritano, o nosso exemplo, ela é a mesma parábola na doutrina espírita, na Igreja Católica, na Bíblia dos Evangélicos. O ensinamento é o mesmo. Olha que ensinamento já maravilhoso que Jesus nos deixou, né? Então, a parábola é a mesma. Ele teve essa preocupação. Outro fator importante, que em sua época a escrita não era um ato rotineiro e de fácil execução, como agora temos este facilitador.
o mestre só utilizava da fala, através das pregações, para passar os seus ensinamentos. A escrita nós não tinha, naquela época, nós falo nós porque nós também estávamos lá, que nós acreditamos na pluralidade das existências sob a luz da doutrina espírita. E na época de Jesus, a escrita não era comum, então era usado mais as palavras. Por isso, a preocupação de Jesus em ensinar-nos de uma forma que fosse eternizada, para que grupos de religiosos, como surgiu, né, e surgem até hoje, eles não pudessem, como é que a gente, tirar a essência dos ensinamentos, né? Nós temos traduções diferentes, mas a essência do ensinamento é o mesmo em todas as religiões, de todas as parábolas de Jesus. Jesus Cristo criou uma parábola para cada problema de comportamento e moral de sua época. Então, para cada tipo de situação, Jesus criava uma parábola. Ele falava, contava uma história e dentro dessa história nós tirávamos os seus ensinamentos. Então, temos como exemplo aquelas nós, né? Parábola do filho pródigo, que ensina o amor de Deus pelas criaturas e nos mostra que não existe as penas eternas. Olha, só para nós lembrarmos, a parábola do filho pródigo é aquele servo que tinha 2 filhos, aí já na idade de partilhar os bens, esse servo tinha posse, ele chamou os 2 filhos e partilhou, né, os seus bens. Um filho resolveu sair para o mundo e outro ficou, né, morando com o pai. E o que saiu, né, para viver sua vida fora da casa do pai, ele, obviamente, teve gastos, não investiu, não soube cuidar das posses que o pai lhes deu, e ele volta, o dinheiro dele acaba, os recursos dele terminam, ele volta para a casa do pai. Aí entram os pontos dos ensinamentos de Jesus. Primeiro, o pai o apoiou, né? O outro irmão que tinha ficado com o pai questionou por que o pai estava apoiando o irmão que gastou, né? Voltou sem nada, por que ele estava fazendo uma festa porque o irmão voltou. E o pai fala que o perdão é um ensinamento de Deus. Deus nos perdoa. Jesus nos perdoa. A espiritualidade nos perdoa, desde que nós não voltemos a fazer tudo que nós estávamos fazendo de errado. Foi assim que Jesus fez, por exemplo, com Maria de Magdala, né? Ela era uma mulher da vida, né? Que vivia dessa forma, vivia a sua vida dessa forma, e tinha uma época que ela ia ser apedrejada. E Jesus, vendo aquela cena, né, o pessoal todo, os homens prepararam para apedrejá-la, colocaram ela no meio de uma rua, e Jesus, chegando, fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quem que atirou? Quem atirou? Ninguém atirou, porque todo mundo tem pecado. Agora, nós temos que saber perdoar. Nós temos que entender que o perdão vem de nós, dos ensinamentos, do amor que Jesus veio nos ensinar. Nós temos esse ensinamento valioso do Cristo, esse ensinamento que, junto com o amor, o perdão, né, ele também é um ato, um sentimento que nós temos que, né, colocar em prática e entender. Jesus entendia todo mundo, ele procurava, né, auxiliar, ele procurava consolar, é a palavra mais
mais certa, a palavra que se encaixa melhor nesse tema, acolher esses irmãos que estavam sendo julgados, apedrejados. Jesus só auxiliava, ajudava e falava, vai, não peques mais. Ou seja, não fica repetindo os mesmos erros. Procura acertar, né? E para você mudar a sua trajetória. Se você tem uma trajetória, se você está numa caminhada em que você errar, né? Como tem o dito popular que fala que errar é humano, mas permanecer no erro já não é o correto. Então, assim era que Jesus nos mostrava, nos mostrou como nós temos que colocar esses ensinamentos em prática. Então, meus irmãos, continuando aqui o nosso estudo, nós temos mais um trecho aqui do Evangelho, no capítulo 18, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Nós sempre fazemos nossos estudos sob a luz da doutrina espírita. No capítulo 18, itens 13 e 14, tem uma instrução na instrução dos espíritos, quem nos fala é Santo Agostinho. Deixa eu só confirmar. E ele nos fala assim: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábola? E respondendo, Jesus disse: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que o tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas. Porque vendo, nada veem, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvirei com vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. É um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houver servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Também está no Evangelho, né? E tem essa passagem no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. O Marcos está no capítulo 4, versículos 24 e 25. Mais uma comprovação, né, através dos evangelhos de Mateus e de Marcos, sobre a forma com que Jesus veio nos ensinar. E para encerrar, meus irmãos, eu vou ler só um trecho do livro Fonte Viva, capítulo 104, que é intitulado Diante da Multidão. Fala sobre o Sermão da Montanha. Trecho maravilhoso. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Em Mateus capítulo 5, versículo 1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, diz o Emmanuel, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. E aqui ele vai fazendo a sua explanação, e no final ele fala assim: vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos, para que todos se beneficiem
e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Quando o cristão pronuncia as palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Meus irmãos, é essa a nossa contribuição, sempre com muita alegria que nós estamos aqui para falarmos de Jesus, esse espírito de uma envergadura ímpar que veio nos ensinar o que é o amor, de uma forma sublime. Jesus não era conflito, de uma forma exemplar. Ele foi e ele é até hoje o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Então, que Deus possa iluminar a nossa caminhada, que o Mestre de Jesus, através dos seus ensinamentos, possa nos orientar, que, acima de tudo, Senhor, nós possamos estar aptos, nós possamos estar equilibrados espiritualmente para absorver, para entender e, acima de tudo, para colocarmos em prática os teus ensinamentos. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e que Jesus nos abençoe sempre. Graças a Deus.